tudo bem? Seja bem-vindo ao treinamento de manuseio, armazenamento e preservação da carga. Eu sou Carlos Ferreira, consultor técnico de sistemas de gestão em segurança e saúde do trabalho, meio ambiente e qualidade. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com vocês para falarmos sobre esse tema de alta relevância dentro do transporte rodoviário de cargas, que é a questão do manuseio, o armazenamento e a preservação das mercadorias do cliente. Porque o principal foco da transportadora é garantir a integridade da carga, fazendo com que ela chegue ao seu destino final de forma intacta. Aliás, esse é o serviço que ela oferta e é por isso que ela recebe. Só que quando nós deparamos mediante a este processo, nós encontramos um grande gargalo que é uma pedra no calcanhar de Aquiles, que é o quê? As avarias de carga. E as avarias de carga, muitas das vezes, acabam representando uma grande parcela do frete da transportadora, do lucro da transportadora. E realmente, muitas das vezes, essas avarias acabam impactando tão altamente no processo da transportadora que ela acaba tendo prejuízos significativos, desencadeando uma diversa sequência de processos negativos dentro da organização. E não é isso que nós queremos. E é por isso que hoje, nesse treinamento, nós iremos abordar conteúdos significativos para garantir com que a carga seja manuseada, armazenada, transportada e preservada, chegando ao seu destino final de forma intacta, garantindo com que os requisitos do cliente e os requisitos da mercadoria sejam atendidos no mais alto índice de eficácia de qualidade. Pois bem, qual é o conteúdo desse treinamento de hoje? Nós iremos falar sobre a introdução ao manuseio, armazenamento e a preservação da carga dentro do setor logístico, os tipos de veículos de cargas utilizados e as suas classificações, também os tipos de cargas que são transportadas e as classificações dessas cargas, equipamentos utilizados para a movimentação da carga dentro das empresas de transporte, equipamentos de proteção individual que são indispensáveis para todos os colaboradores que realizam essa atividade dentro da transportadora. Também falaremos sobre a unitização das cargas, avarias das cargas e as suas consequências, a conferência da mercadoria do transporte rodoviário de carga, qual que é a metodologia principal, básica, que precisa ser aplicada na rotina diária de uma transportadora. Também falaremos sobre o registro das ocorrências envolvendo as mercadorias do cliente e também as técnicas de manuseio, armazenamento e preservação da carga. Eu tenho certeza que após esse treinamento você irá aplicar aí no seu campo de trabalho, no seu dia a dia, as principais técnicas que você aprenderá aqui, garantindo com que o processo de transporte seja realizado com eficácia. Pois bem, vamos lá! Introdução ao manuseio, armazenamento e preservação da carga. Bom, não podemos começar esse treinamento sem primeiramente falarmos sobre a questão do tamanho da frota brasileira. Pois bem, segundo os órgãos fiscalizadores, a frota brasileira hoje corresponde a 65,8 milhões de veículos, sendo que deste total, 7 milhões são veículos leves de trabalho, veículos de pequeno porte, como por exemplo, picapes e furgões, e 2 milhões representam os caminhões de pequeno, médio e grande porte, ou seja, é um universo imenso de veículos de transporte transitando diariamente em nosso território nacional. O transporte rodoviário de cargas, ele não é uma atividade isolada, mas ele faz parte de uma cadeia logística envolvendo tanto o remetente como os destinatários, até que a mercadoria chegue ao seu destino final. E no meio desse processo está quem? A empresa de transporte rodoviário de carga, que é quem fará a mágica acontecer. Pois bem, quais são as principais regras para o transporte rodoviário de carga? Assim como qualquer atividade econômica, também existem regras para o transporte de cargas que precisam ser atendidas à risca. Uma das principais áreas de regulamentação do transporte rodoviário de carga é a segurança, onde as leis estabelecem
padrões rigorosos para os veículos, para o motorista e também para as cargas que serão transportadas. Além disso, abrange o pagamento de impostos e taxas essenciais para a manutenção das estradas e infraestrutura no transporte, incluindo referência a combustíveis, pedágios e outras contribuições que vão garantir a conservação dos investimentos dos sistemas de transporte nacional. Pois bem, qual que é a principal lei que rege o transporte rodoviário de carga? A principal lei é a Lei 11.442, lá de 2007, também conhecida como a Lei do Transporte Rodoviário de Carga. É nela que estão as principais definições a respeito dos direitos e obrigações de profissionais e empresas que realizam a atividade de transporte rodoviário de carga. Ela também define que o transporte de carga pode ser realizado por transportadores ou caminhoneiros autônomos registrados na ANTT, seja como veículos agregados a uma empresa com a sua remuneração fixa ou independentes, recebendo ali pelo frete realizado, pelo serviço realizado. Essa lei também, ela define quais são as responsabilidades em torno das cargas, seja na segurança e no estado das entregas e até mesmo no caso da ocorrência de sinistro. Então, essa é a famosa Lei do Transporte Rodoviário de Cargas. Guarde bem isso aí, Lei 11.442 de 2007. Falamos aí sobre a ANTT. Muitos já ouviram falar, ver essa sigla, mas não sabem o que significa a ANTT. Pois bem, a ANTT são as iniciais da sigla da Agência Nacional de Transportes Terrestres de Carga, a ANTT. A ANTT, ela é responsável por fiscalizar o transporte rodoviário de carga e também o transporte ferroviário. Ela foi criada lá em 2001 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e ela que concede o registro válido para os caminhoneiros interessados em realizar o transporte de carga, ou permite que as empresas de ônibus realizem viagens intermunicipais e interestaduais. É também a lei, é o órgão fiscalizador que vai fazer a supervisão se existe regularidades ou irregularidades nas atividades de transporte de carga. Trata-se de uma autarquia federal com independência de governo, mas vinculada ao Ministério da Infraestrutura, a ANTT. Agência Nacional de Transportes Terrestres. Qual a principal função da ANTT? Conforme nós falamos, a função principal da ANTT é fazer o quê? A regulação e a fiscalização das atividades relacionadas ao transporte terrestre, visando garantir o quê? A segurança e a eficiência e a qualidade dos serviços prestados, e suas responsabilidades incluem o quê? O registro e a autorização para a realização de um transporte, estabelecimentos de regulamentações, fiscalização, tarifas e regulação econômica e regulamentação do transporte também de passageiros. Quais são os documentos necessários para o transporte de carga, para que haja a transferência da carga de um ponto A para um ponto B? Pois bem, no transporte de cargas, diversos documentos fiscais são necessários para garantir a legalidade daquela operação, permitir o registro da transação comercial e atender às obrigações fiscais e tributárias. Os principais documentos fiscais utilizados incluem nota fiscal eletrônica do remetente que está mandando aquela mercadoria, o conhecimento de transporte rodoviário de cargas, que é o documento emitido pelo transportador, e também o manifesto eletrônico de documentos, ao qual vai agregar todos os conhecimentos ali gerados naquela transportadora que foram alocados dentro de um determinado veículo para que ele possa fazer as operações de transporte e entrega das mercadorias. Pois bem, a nota fiscal eletrônica, ela registra a transação comercial e ela identifica o remetente, ou seja, quem vai enviar essa carga, quem está enviando essa carga, e também o destinatário, quem vai estar recebendo lá na ponta final essa mercadoria. E ele descreve os produtos transportados, desde as suas quantidades, valores e alíquotas de impostos. Conhecimento de transporte rodoviário de carga, conhecido como CTE, que é o conhecimento eletrônico.
O CTE, ele é um documento específico para o transporte rodoviário de cargas a nível Brasil. E ele contém informações sobre a carga, a rota que será seguida, o transportador e outros detalhes relevantes. O CTE é de emissão obrigatória e deve acompanhar a carga durante todo o transporte. Manifesto Eletrônico de Documentos. O MDFE, ele é usado para registrar o início do serviço de transporte e lista todos os documentos fiscais relacionados àquela carga, permitindo o acompanhamento pelas autoridades para garantir a legalidade desse transporte, dessa operação de transporte. É importante ressaltar que a exigência de documentos fiscais, ele varia de acordo com a legislação do país, o tipo de carga e as características da operação. Mas em território nacional, no Brasil, esses são os principais documentos que precisam ser emitidos para poder validar uma transação comercial e validar o transporte rodoviário daquela mercadoria. O que é o manuseio de carga que nós vamos estar falando aqui durante todo esse treinamento? Bom, o conceito de manuseio de carga, também chamado de movimentação de carga, ele corresponde às várias etapas, indo desde a hora que o produto deixa a sua linha de produção e passa por depósitos até o processo de embarque, transporte e desembarque dessa mercadoria. Dentro das empresas de transporte rodoviário de cargas, esse processo impacta diretamente a qualidade do transporte dessas mercadorias. Se ela for feita de forma eficiente e correta, a atividade gera mais produtividade e melhora a qualidade dos serviços e pode até mesmo ter impacto positivo nas vendas daquela mercadoria, daquele produto de um determinado cliente. O mesmo vale para a situação contrária. Erros na movimentação de cargas pode causar um alto prejuízo tanto para o fabricante, o transportador e o destinatário final. Por isso, é uma cadeia, né? Quem produz, vende, quem transporta e quem está lá na ponta final para receber aquela mercadoria para uma utilização e uma aplicação direta em suas atividades ou mesmo para uma revenda, tá? Então, quando surgem erros nessa movimentação, surgem avarias, atrasos de entrega, defeito nas mercadorias, você acaba quebrando esse elo, esse ciclo, né, que é uma corrente contínua. E se um elo quebra, com certeza os impactos são grandes e significativos dentro de todo este processo. O que é o armazenamento da carga? Pois bem, o armazenamento da carga, o conceito, né, de armazenamento de carga, ele envolve ações que contemplam o planejamento, a verificação da área e a análise das características do produto que serão armazenados, até o desenvolvimento das operações, cujo objetivo é receber e manter mercadorias estocadas adequadamente, realizando a expedição conforme a demanda, conforme a necessidade. Então, o fato de você armazenar uma mercadoria dentro do armazém requer muitos cuidados que precisam ser seguidos à risca para que essa mercadoria não sofra nenhum impacto, não sofra nenhum dano que venha colocar em xeque as características físicas e funcionais daquela mercadoria. O que é preservação da carga? O conceito de preservação da carga está estabelecido na etapa que envolve escolher a proteção adequada para a carga, de acordo com as características do produto que vai ser transportado. Deve-se saber a natureza dos materiais e quais podem ser as consequências de uma possível perda. Além de que a preservação dos itens pode envolver desde temperatura, ventilação, a iluminação e o prazo de entrega, o prazo de validade daquela mercadoria. Ou seja, é necessário que se atente às características da perspectiva da carga e identificar quais são os cuidados necessários que precisam ser aplicados durante o processo ao longo, né, de toda essa cadeia e adotar procedimentos que contribuam para a redução de perdas neste processo. E a ideia desse treinamento é justamente isso,
trazer à tona as principais metodologias e práticas para preservar a mercadoria durante o processo de transporte rodoviário de cargas. Vamos falar agora sobre tipos de veículos de carga e as suas classificações. Pois bem, os principais veículos de transportes de carga, quando se fala em transporte rodoviário brasileiro de cargas, muitas pessoas não têm ideia da dimensão deste mercado e do número de veículos que nós temos no país, conforme eu já citei, né? Trata-se então de uma divisão de diversos modelos para transportar os mais variados produtos, né? As mais variados tipos de mercadorias. Os modelos de veículos mais comuns no transporte rodoviário de cargas são os utilitários, que são os veículos de pequeno porte, os VUCs, que são os veículos urbanos de carga, veículos que foram projetados desde o seu tamanho, peso e comprimento para poder entrar nos grandes centros urbanos, caminhão-toco, um caminhão-truque, o bitruque, cavalo mecânico simples, carretas LS, né, com cavalo mecânico de 3 eixos e outros modelos que a cada dia vem surgindo para poder fazer com que a dinâmica do processo de transporte ela evolua, né, neste segmento. Pois bem, utilitários. Os utilitários são veículos para cargas leves, que realizam pequenos fretes e se concentram principalmente em regiões metropolitanas. Comum para entregas de e-commerce em shoppings e transportadores de volumes menores. Tá? Entra nessa categoria quais veículos? Furgões, vans e veículos comerciais leves. A van ela possui 2 eixos e ela pode suportar até 1.200 quilos, ou seja, são veículos de pequeno porte para transitar com menor peso. VUC, tá? A sigla VUC, ela está relacionada, foi denominado, né, VUC, o veículo urbano de carga. O VUC é o nome dado a esses veículos de menor porte que foram adaptados para transitar nas grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Betim, Curitiba, né, Santa Catarina, né, Blumenau, Santa Catarina, os grandes centros, né, comerciais aí do nosso Brasilzão afora aí, precisava de um veículo que pudesse transitar dentro desses grandes centros, porém não causasse um impacto tão grande com relação ao trânsito e à mobilidade urbana. Então, cada município, ele possui as suas próprias normas de restrição. E vale pesquisar mais para poder saber se o destino e a origem da carga que vai ser transportada vai possuir alguma restrição relacionada à questão dos veículos que vão adentrar naquele trecho, naquele local, ok? Além disso, o VUC, ele é um veículo mais leve e curto e com um eixo na frente e atrás que ajuda a distribuir o peso da carga. Por isso, ele causa menos danos à questão do asfalto, menos danos às vias, né? E o outro motivo para ele ter uma boa circulação nas cidades é justamente isso daí. Os impactos que são reduzidos quando são utilizados esses tipos de veículos nos grandes centros urbanos. Caminhões toco. O caminhão-toco ele possui 2 eixos e ele tem a capacidade máxima de carga de 6.000 quilos, com um peso bruto aí de 16 toneladas. As carrocerias mais comuns para esse tipo de veículo são as carrocerias baú e de grade baixa. O toco ele é normalmente utilizado para transportar produtos de distribuição ou de cargas secas, como feijão, açúcar, né, óleo, dentre outros tipos de mercadorias. Caminhão-truque. Já o caminhão-truque ele é utilizado em diversas operações logísticas. O truque ele conta com 3 eixos, com capacidade máxima de 14 toneladas e com PBT de 23 toneladas. E pode possuir carrocerias variadas, sendo as mais comuns também o baú, a grade baixa, também temos o sider, temos truque graneleiros. Esses veículos eles costumam ser bastante utilizados para transportar cargas lotação e também na carga fracionada. Caminhão bitruque.
Pode ter 4 eixos, o bitruque ele tem uma capacidade maior de peso, que ele pode suportar, de até 22 toneladas de carga, tendo aí o seu PBT de 29 toneladas. Portanto, ele transporta cargas maiores, com mais desempenho. É um veículo muito utilizado para o transporte de carga seca, mas também atende muito bem outras operações logísticas no mercado. Cavalo mecânico simples. O cavalo mecânico simples, popularmente conhecido como carreta simples, possui 2 eixos e acopla um semi-reboque para transitar com diversas cargas. O tipo de produto transportado ele vai variar de acordo com a carroceria que for inserida junto ao cavalo mecânico, ou seja, dependendo do implemento que for, né, atrelado ao cavalo mecânico. Os mais comuns são os baús, o grade baixa, graneleira, sider, refrigerado e também temos o porta-container. Este veículo ele suporta até 25 toneladas, com PBT de 33 toneladas. Carretas LS, cavalo mecânico de 3 eixos, também conhecida como cavalo mecânico trucado ou carreta LS. Ele vai se diferenciar por ter um eixo dianteiro e 2 traseiros, tá? Ele carrega até 32 toneladas com PBT de 45 toneladas e meia. E ele consegue manter a pressão menor quando as rodas estão no chão. E este veículo é utilizado para as mais variados tipos de carrocerias a serem adaptadas nele. E ele roda todo o Brasil, transportando diversos produtos para diversos segmentos. Outros modelos. Veículos como bitrem, composto por 7 eixos, o bitrenzão de 9 eixos, entre outros, são diferenciados pela quantidade de eixos e espaçamento entre eles. São veículos que ajudam a suportar maior peso para determinadas cargas. Contudo, o cavalo mecânico sempre vai ser um cavalo trucado, tá? Como lá na carreta LS. Lembrando que quando o número de eixos excede o permitido para o transporte, é necessário que esses veículos possuam uma autorização especial de trânsito, denominada AAET, Autorização Especial de Trânsito, para que possam trafegar nas rodovias brasileiras. Conclusão. Apresentamos algumas informações sobre os principais modelos de caminhões que transportam cargas no Brasil. Mas vale lembrar que ainda existem muitas outras variadas de acordo com números de eixo e espaçamento entre eles, o que altera a capacidade máxima de carga e a nomenclatura dada para este veículo. Há de se considerar também que não temos um padrão de nome cadastrado para os veículos. Utilizamos aqui nomenclaturas mais populares, né, na maior parte do país. Contudo, é comum encontrarmos diferentes termos dependendo da região, mas independentemente do nome, o importante é sabermos como eles nos atendem e tê-los rodando e sendo úteis em nossas vidas diariamente, diretamente, diariamente e indiretamente, ok? Tipos de cargas e as suas classificações. Pois bem, os principais tipos de cargas e as suas classificações. Dos modais de transporte ferroviário, hidroviário, aéreo e rodoviário, o rodoviário é o mais utilizado no Brasil, representando em média 6% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e mais de 60% da movimentação de cargas no nosso país, no Brasil. Dessa forma, era previsível que surgissem várias classificações de tipos de carga no transporte rodoviário, e cada uma delas com as suas especificidades a serem levadas em consideração durante o processo de transporte. Aí nós temos aí como classificações de carga. Nós temos as cargas denominadas cargas perigosas, cargas especiais, cargas indivisíveis, cargas secas, cargas frágeis, cargas a granel, cargas frigoríficas, as cargas vivas, cargas de contêineres, cargas de veículos, carga de minério e de cimento, cargas de medicamento, tá? E carga de alto valor agregado. Então, de forma geral, essas são as classificações das cargas a nível nacional
quando nós iremos falar sobre transporte rodoviário de cargas. A carga perigosa, tá, diz respeito aos ativos em transporte que pode colocar em risco a segurança dos trabalhadores, bens de utilidade pública ou privada, bem como o meio ambiente. Nesse sentido, nós estamos falando de cargas que apresentam riscos de explosão, tá? Como, por exemplo, gases ou líquidos inflamáveis, combustíveis oxidantes, produtos infecciosos ou venenosos, ativos radioativos, além de corrosivos ou poluentes, ok? Para transportar esse tipo de carga, é preciso desde caminhões especiais até documentações específicas, incluindo a sinalização com a classificação dos riscos estabelecidos pela ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestres de Carga. Pois bem, para a realização desse tipo de transporte, a empresa, além de ter ali os seus veículos com uma conferência, uma checagem mais aguçada, é necessário que a transportadora disponibilize, tá, das licenças necessárias para o transporte dessas mercadorias, sendo a principal licença o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, tá, que nós chamamos aí de CTF, né, que é a licença federal ambiental para que a empresa possa realizar transporte rodoviário de produtos perigosos e seguir à risca todos os critérios e requisitos que são estabelecidos durante as etapas de manuseio, armazenamento, transporte e preservação dessas mercadorias, tá? Os denominados produtos perigosos. E é claro, todos os colaboradores que manuseiam esse tipo de mercadoria, é obrigatório que se tenha um treinamento específico, também bastante conhecido como o título desse treinamento. O que vai mudar é que manuseio, armazenamento e transporte rodoviário de produtos perigosos. Então, o colaborador precisa também ter essa capacitação e essa reciclagem anual para poder lidar com esse tipo específico de mercadoria. Cargas especiais. Como o nome já diz, cargas especiais são aquelas que precisam de cuidados específicos durante o transporte para evitar danos durante o trajeto, desde a saída da transportadora até a chegada ao seu destino final. São cuidados como armazenamento, temperatura, empilhamento, né, e outros requisitos obrigatórios de acordo com o tipo da mercadoria. Alguns exemplos de tipo de cargas que são consideradas como cargas especiais são as cargas congeladas. Por quê? Os cuidados incluem manter o resfriamento necessário para sustentar o congelamento ativo daquela mercadoria, que geralmente se trata de alimentos. Também as cargas líquidas. Uma atenção ao transportar a carga líquida deve incluir desde a incidência de luz solar, que pode alterar o gosto ou a coloração, por exemplo, de uma bebida, o resfriamento e também o acondicionamento no caso de embalagens de vidro. Cargas pesadas. Além dos procedimentos recomendados de velocidade em pista seca ou molhada, é preciso se atentar às capacidades do veículo, quanto ele suporta de carga para poder realizar o transporte desse tipo de mercadoria, tanto em peso quanto em dimensões do ativo que está sendo transportado, ok? Então, esses são alguns exemplos das cargas denominadas como cargas especiais. Cargas indivisíveis. As cargas indivisíveis diz respeito às cargas unitárias, ou seja, não há como você dividi-la, tá? E elas geralmente possuem aí as suas dimensões excedentes a uma carga comum, ou seja, distinta aos limites, né, de livre circulação regulamentados pela Lei de Transporte Rodoviário de Carga. Esse tipo de carga ele requer veículos especiais com grande capacidade, incluindo dimensões, estrutura e até o condutor com treinamento especializado para o transporte de cargas indivisíveis. Para realizar o transporte desse tipo de carga, é necessário uma licença chamada Autorização Especial de Transporte, a AET, que frequentemente é válida por 90 dias. O condutor ele deve portar o documento durante
todo o trajeto e, nesse meio tempo, apresentá-lo sempre que for requisitado, sempre que for necessário. São exemplos de cargas indivisíveis, maquinários de uso industrial ou agrícola, equipamentos de construção civil, pás eólicas, peças de avião, transformadores, estruturas metálicas, rochas, dentre outros. Então, esses são os denominados cargas indivisíveis, são peças unitárias que não tem como dividi-las, né, para poder realizar o transporte delas. Carga seca. Um dos tipos de carga mais comum no transporte rodoviário de carga são as cargas secas. Esse tipo de carga ele costuma ser movimentado em caminhões baú, comum sem nenhum requisito necessário, como, por exemplo, o controle da temperatura, e sem necessidade da refrigeração ou de proteção térmica. Geralmente as cargas secas são mercadorias não perecíveis, ok? Que não tem ali o seu prazo de validade, que precisam ser atendido à risca para que não haja detrimento, para que não haja um impacto negativo na mercadoria, tá? Geralmente são grãos em fardos, materiais de construção, madeira, ferragem, vestuários, entre outros. Também são cargas com pouco risco de dano, ou a não ser, né, aqueles ocasionados por fatores externos ou internos, ok? Cargas frágeis. Cargas frágeis são consideradas como, por exemplo, garrafas de bebida, destilados ou fermentados, antiguidades, espelhos, cerâmicas, são alguns exemplos aí de cargas que são caracterizadas como cargas frágeis. Como você pode imaginar, devido à sua natureza, tá, delicada, né, dessa mercadoria, ela é muito passível de dano, muito passível de avaria. Então o transporte ele deve ser muito cuidadoso. Dentre as especialidades de transportar cargas frágeis estão a importância de se identificar a embalagem de forma correta, sinalizando que o produto que está ali dentro é um produto frágil, para que os cuidados necessários sejam tomados pela equipe que está manuseando aquele tipo de carga. Por quê? Quando chega na transportadora um tipo de mercadoria, não tem como nós sabermos o que há lá dentro, além do que está descrito no documento fiscal. E geralmente o que está escrito no documento fiscal não traz as características de fragilidade daquele tipo de mercadoria. Ok? Então, as simbologias que são expressas nas caixas, nas embalagens, elas servem justamente para alertar a equipe que estará movimentando esse tipo de carga, para que ela redobre a sua atenção com relação ao conteúdo que está tendo ali dentro. Ok? Então, cargas a granel. O transporte a granel é responsável por uma das matérias-primas mais importantes em nosso país, os grãos. A sua principal característica é ser transportada no seu estado natural, ou seja, sem embalagens, tá? E geralmente em volumes maiores. Além de grãos, também temos aí, podem ser considerados como cargas a granel, itens como o carvão, a madeira, ferro, pedra, ou seja, cargas a granel são cargas que são transportadas no seu estado natural, ao qual não existe a embalagem. O que é a embalagem dessa mercadoria? O próprio equipamento de transporte, tá? O próprio compartimento de carga acaba sendo a embalagem dessa mercadoria. Além disso, nós temos, né, as cargas líquidas que são transportadas aí também nos veículos tanque, também denominadas de cargas a granel. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, o transporte de mercadorias a granel deve ser protegido por lonas ancoradas ao veículo. Tá? E as lonas devem cobrir totalmente a mercadoria, evitando acidentes de trânsito e também a perca parcial dessa carga. Ou seja, pelo simples fato de não termos ali uma embalagem daquele veículo, daquela carga, a embalagem acaba sendo o compartimento de carga do veículo, alguns cuidados necessários precisam ser tomados para que não haja, né, a perca dessa mercadoria durante o trajeto, gerando até mesmo aí prejuízos financeiros, e o principal, a ocorrência de acidentes nas rodovias devido à perca da carga na pista. Tá? Então esses cuidados são imprescindíveis quando nós estamos falando de cargas a granéis no transporte de veículos de carroceria aberta.
Cargas frigoríficas. O tipo de carga é um tipo de carga que necessita da refrigeração, ou seja, o controle de temperatura específico, tá? Que é chamado de cargas frigoríficas. E as, na sua grande maioria, se referem a produtos alimentícios, mais especificamente falando sobre carnes, né? Para produtos refrigerados, a média de temperatura vai estar ali em torno de 0 a menos 10 graus Celsius ou centígrados, enquanto que nos congelados a temperatura pode chegar até menos 20 graus. Tá? Então, existe e requer um controle aguçado em cima da temperatura para que não haja a perca daquele alimento e fazer com que aquele alimento ele venha sofrer danos e até mesmo estragar devido à exposição a alta temperatura. Para esse tipo de carga, o transporte é um momento crítico. Por quê? Porque os caminhões frigoríficos devem ser mantidos com a manutenção e higienização em dia, pois transportam produtos extremamente sensíveis e passíveis de contaminação e perca. Então, requer uma exigência assim, tremenda para a realização desse tipo de transporte dessas mercadorias. Tá? Lembrando que todo alimento, medicamento, todo produto de interesse da saúde, para que seja transportado, é necessário que a transportadora possua a licença da Anvisa, a autorização federal para poder realizar o transporte desse tipo de mercadoria e os cuidados necessários e as boas práticas de transporte conforme determinado pela Anvisa, ok? Como, por exemplo, desinsetização, descontaminação deste veículo para poder realizar esse tipo de transporte, aferição e calibração dos equipamentos que estarão mantendo essa mercadoria dentro do seu limite de temperatura especificado e além do controle dessa temperatura durante toda a jornada. A partir do momento que a mercadoria foi embarcada dentro do veículo até a entrega no seu destino final, a temperatura precisa ser controlada, monitorada e registrada, ok? Em todas as etapas deste processo. Cargas vivas. Juntamente com o transporte de tipo a granel, o transporte de cargas vivas é um dos mais importantes para a economia nacional, principalmente quando falamos de bovinos. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil bateu um novo recorde no ano de 2021, chegando a 224,6 milhões de cabeças de gados que foram transportados aí em todo o território nacional. O transporte de gado não contraria a realidade do país, sendo realizado principalmente lá no modal rodoviário, que é o nosso. Por se tratar do transporte de animais vivos que merecem um tratamento adequado e condições saudáveis de permanência, é um tipo de carga que precisa de tato, conhecimento técnico para que haja a realização do transporte e a movimentação desse tipo de carga. Então, não é qualquer transportadora que realiza o transporte. Então, requer esse tato, este feeling para poder lidar com esse tipo de carga. O CONTRAN, ele regulamentou esse tipo de carga lá no ano de 2020 por meio da Resolução 791, indicando as adaptações necessárias ao veículo responsável pelo transporte dos animais. E essas adaptações incluem alguns itens importantes, como, por exemplo, permitir a circulação do ar no interior do veículo, no compartimento ali de carga, onde os animais vão estar ali segregados, adaptar o espaço para que o animal consiga permanecer em pé durante o trajeto de transporte e possuir um piso antiderrapante, evitando com que os animais venham se colidir e cair durante a etapa de transporte. Por fim, é necessário que o veículo ele seja homologado no DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, com um VTAV,
tá? Então ele adquire um registro de VTAV. O que é VTAV? Veículo para transporte de animais vivos, tá? É um requisito, é uma licença especial para que aquele veículo possa realizar esse tipo de transporte, onde o veículo passa por uma inspeção técnica, requisitos rigorosos precisam ser atendidos para que ele possa receber, né, o seu certificado de VTAV, ok? Containers, apesar da sua principal forma de transporte ser um modal marítimo, existem caminhões projetados para o transporte de containers e que vai auxiliar bastante aí a cadeia logística de ativos após a chegada do container em território nacional. Não existem restrições específicas para os tipos de cargas que podem ser transportadas em containers, desde que a sua estrutura seja adaptada para receber, tá? Cargas secas, cargas pesadas, cargas frágeis ou até mesmo cargas perigosas podem utilizar esse tipo de recurso. Só um adendo, quando o container ele possui uma carga perigosa, tá? Nós temos dentro lá do container carga química, a transportadora vai fazer uma coleta lá no porto e o produto que está vindo, né, dentro desse container, ele é um produto químico classificado, tá? A transportadora e o conferente, os gerentes operacionais precisam se atentar sobre um detalhe. O transporte de container, transporte rodoviário de container, contendo substâncias perigosas classificadas dentro desse container, é caracterizado como transporte a granel, pela legislação de transporte rodoviário de cargas. E nesse caso, pelo fato da carga ser considerada como container, tá, requer algumas licenças especiais que a transportadora precisa ter para aquele veículo, tanto para o cavalo mecânico quanto para o semi-reboque, ok? Para o implemento, tá? Então, para o cavalo mecânico, é necessário, para transporte de cargas a granéis, um certificado de inspeção veicular chamado CIV, tá? Então o cavalo mecânico precisa possuir o CIV, que é um atestado, um registro técnico, né? Um registro de inspeção técnica aprovando aquele veículo para transporte de carga a granel, e o implemento precisa do CIPP, Certificado de Inspeção para Produtos Perigosos, garantindo que o implemento está adequado para poder realizar um transporte de carga a granel, tá? Por que é importante frisar isso? Porque às vezes o conferente, o encarregado operacional, o gestor de operação, pelo fato da carga estar vindo num container, ele acha que é uma carga, mesmo sendo carga química, ela pode ser transportada somente colocando ali as simbologias e atendendo os outros requisitos obrigatórios aí para o transporte de produtos químicos. Mas não, nesse caso, se for químico dentro de container, esse transporte ele passa a ser considerado como transporte não de cargas embaladas, mas de carga a granel. Aí requer CIV para o cavalo mecânico e o CIPP para o implemento, ok? Fica aí a dica. Transporte de veículos. Para transportar veículos novos saindo de fábrica ou levar carros usados para os novos donos em diferentes estados, o transporte rodoviário também é o mais utilizado. Para transportar veículos como carros de passeio, motos, os caminhões utilizados geralmente são de grande extensão, denominado aí os caminhões cegonha. Esses caminhões carregam em média 11 veículos de pequeno porte e por terem grande extensão, são uma operação de grande complexidade, acaba sendo uma operação de grande complexidade, sem mencionar o valor agregado da mercadoria em que será transportada. Então, esses veículos também precisam aí das licenças especiais pelo fato da sua extensão, né? Por ser um veículo longo trafegando aí na rodovia. Transporte de minério e de cimento. Como opção para o transporte de minério e cimento, existem dois modais, tá? O duto viário e o rodoviário no Brasil.
O modal duto viário, ele não tem grande expressividade, portanto, o seu alcance em termos de distância, ele acaba sendo baixo. Por isso, o modal rodoviário é utilizado como o melhor recurso para a realização desses transportes. Cargas como minério e cimento podem ser transportadas em sacadas ou bruta, tá? Em forma bruta, com proteção adequada para impossibilitar o contato da matéria-prima, né, com líquidos, para que não venha sofrer a perca desse tipo de mercadoria. Transporte de medicamentos. Assim como as regras estabelecidas para o transporte de produtos frágeis, as cargas refrigeradas, os medicamentos precisam também ter de diversos cuidados durante o seu manuseio e durante o seu transporte. É preciso se atentar ao tipo de medicamento e se ele precisa de ter a proteção de abrigo contra a luz, tá? Se vai ser necessário refrigeração para aquele tipo de medicamento ou alguma outra condição específica. Além disso, também deve-se assumir os cuidados semelhantes às cargas frágeis, como as embalagens, agrupamento e empilhamento máximo das caixas que estão contendo ali esses medicamentos. E além, é claro, das licenças necessárias para a realização desse transporte, tanto a licença do transportador quanto as licenças específicas para o veículo de carga. Cargas de alto valor agregado. Por fim, e não menos importante, ao tipo de carga de alto valor agregado. Essas mercadorias trazem consigo grande desafio para os embarcadores e as transportadoras, já que, além dos detalhes de acondicionamento, também é necessário se preocupar com a proteção, né? Com a proteção do veículo, com relação à questão de furto, porque são cargas que são muito visadas. Tá? Então, deve-se tomar todo o cuidado necessário durante o trajeto. Monitoramento, rastreamento, utilização de escolta, ok? E estar ali em cima, porque torna-se uma carga objeto alvo de roubo, por chamar muita atenção aí pelo fato do seu valor agregado ou até pelo fato da sua dificuldade em encontrá-la, né, à disposição no mercado brasileiro. A prioridade dessas operações é garantir a integridade da mercadoria até o seu destino final. E para isso, muitas empresas têm investido em soluções de rastreamento e monitoramento, além das soluções de gerenciamento de riscos que são fundamentais para o transporte de cargas conhecidas como cargas de alto valor agregado. Ok? Bom, pessoal, falamos aqui sobre quais são os tipos de veículo, quais são os tipos de carga, falamos sobre a frota no território nacional, tá? Então, foi aqui, esse módulo foi o módulo introdutório sobre o nosso treinamento de manuseio, armazenamento e preservação da carga, ok? Muito obrigado pela sua atenção e eu te espero no próximo módulo, ok?